Bem-vindo ao podcast Vida e Gestão, Gestão e Vida. Hoje nós trouxemos um dilema da liderança que requer muita responsabilidade. Estamos a falar do dilema entre lucro e ética. Este tema está relacionado com responsabilidade social, está relacionado com a reputação, está relacionado com vários outros temas. Temos para tal o nosso convidado que vai nos ajudar a entender este tema. Como é que tem sido para as organizações para dirimir estes dois lados? Lucro é importante para a organização, para que ela sobreviva, principalmente as privadas. Óbvio, as privadas perseguem o lucro. E também a ética é importante para a reputação. Como centrar-se aí neste dilema? Este é um tema extremamente complexo, porque é o que as instituições, sobretudo as empresas que perseguem lucros, se debatem com ela. Os líderes têm muita dificuldade de tomarem decisões hoje em dia, sobretudo porque o maior objetivo é obter lucros, e para obter lucros Às vezes passa-se por cima de tudo. É necessário passar por cima de muitas coisas. Mas tem consequências a longo prazo. Tem consequências a longo prazo, e isso quebra com aquilo que normalmente tem sido a missão das instituições. E como é que fica a confiança e a reputação da empresa? A confiança e a reputação é aquela que se quebra. Pode não se quebrar a curto prazo, mas quebra-se a longo prazo. Tanto com os clientes, como com os fornecedores e com outros atores. Mas está aí o lucro, né? Uma empresa que, por exemplo, ouvia-se que havia empresas que conservavam o peixe, sim, né? Sim. Com um produto muito estranho, né? Sim, que sim. é o formol, que Sim. se usa para conservar os cadáveres. Sim. No entanto, o peixe tinha um sabor muito diferente. Muita gente ia lá comprar, né? Por exemplo, e esse empresário tinha muito lucro. Mas vejamos o que acontece depois, porque ao longo do processo as pessoas começam a perder confiança, porque depois essas decisões, sobretudo essas decisões todas que não são éticas, acabam ofendendo alguém de certa forma. E a moral pública também. A moral também. pública, sobretudo. E também depois pode até causar, no caso do exemplo que foi dado aqui, pode até causar problemas de saúde pública. Sim. Então, quando as pessoas, hoje em dia, eu falava com alguém recentemente que me dizia que, olha, de jeito algum irá comprar um fresco. O que é que acontece depois? Aquele lucro que fomos angariando com muita facilidade, depois começa a desaparecer. E a empresa, aos poucos, começa a ganhar outras diferentes crises, que muitas delas acabam indo à falência. E aquele lucro não consegue suportar estas crises. Não consegue suportar, é o lucro que depois vai ser esgotado para resolver problemas que depois a empresa nem consegue esgotar estes problemas. Mas aquelas situações de exploração excessiva das pessoas, né? Entram às 18, saem no dia seguinte às 18, para que as pessoas possam trabalhar no limite das suas atividades, das suas competências, e a empresa conseguir ter mais lucro. E isto também cria um desgaste para a empresa e para a imagem da própria empresa. Certo, cria um desgaste para a empresa, um desgaste público. Isso normalmente surge por causa da necessidade carente dos colaboradores. Porque quando os colaboradores sabem que dependem somente e unicamente daquele rendimento, eles acabam cedendo a estas pressões. Mas isso simplesmente mostra a falta de integridade, não é? A quebra é um clima organizacional perigoso, porque aproveita-se de outras pessoas para o seu próprio benefício. Então é importante que as empresas criem uma cultura organizacional de integridade. Isto às vezes pode fazer com que a empresa não consiga alcançar os objetivos a curto prazo. Mas é assim que é. As empresas têm que ter aquela paciência, né? De passar por fases, devidas fases, sem que tenha que prejudicar alguém, mas um dia alcançar aquilo que pretende, baseando-se em princípios de integridade. Mas aí o líder deve tomar as definições claras dos padrões éticos da instituição. Da instituição. E ser ele o primeiro
A cumprir, a para fazer cumprir. Para fazer cumprir. É isso que nós vemos nas empresas bem organizadas. Essas empresas são extremamente éticas. E o que é que acontece com essas empresas éticas? Essas empresas conseguem alcançar os seus objetivos porque ninguém na empresa se deixa passar por qualquer ato de corrupção. Mas a ética não enche a barriga. A ética não enche a barriga, mas as empresas não simplesmente necessitam ser éticas do ponto de vista moral, mas éticas também do ponto de vista de que devem remunerar devidamente os seus funcionários que são éticos. Mas são éticos, isso não está a trazer lucro. Muitas vezes é uma porta aberta, né, para poder seguir esses caminhos antiéticos. Daí que temos o mundo que nós temos, né? Daí que temos o mundo que temos. Mas é possível, sim, as instituições serem éticas, serem íntegras. Partindo do seu líder. Partindo do seu líder. Partindo da cultura organizacional, aquela que é estabelecida, aquela que determina os limites comportamentais e de atuação de cada colaborador. Muito bem. Caro líder que tem nos acompanhado, estamos aqui a tratar sobre o lucro e a ética nas organizações. Um dilema difícil de dirimir, porque por um lado temos os lucros para alcançar e do outro lado temos padrões, o nosso compromisso com a sociedade. E queremos voltar a nos dirigir ao nosso convidado para ver se tem alguma palavra final para nos dirigir aos nossos líderes que têm nos acompanhado sobre este dilema. Eu gostaria de falar sobretudo sobre a responsabilidade social. As empresas têm muita dificuldade de tratar de questões de responsabilidade social por causa do gosto ao lucro. As empresas às vezes têm a possibilidade de ganhar muito e contribuir para o meio social onde elas estão inseridas. E é por causa de falta de integridade, falta de honestidade que elas se furtam dessa grande responsabilidade. Por outra, as empresas, quando nós estamos a falar de ética e integridade, estamos a dizer que as empresas não devem subaproveitar nem negativa nem positivamente os seus funcionários e que em momento algum deviam prejudicar os clientes. São os clientes que sustentam as empresas, então os líderes devem ser o máximo possível íntegros no sentido de oferecer aquilo que devem oferecer, sem desgastar o produto. Por exemplo, os construtores hoje em dia dizem que constroem casas que não têm aquela devida qualidade. Uma casa desse que poderia durar 50 anos, vai durar simplesmente 5 ou 15 anos, porque começa a ganhar fissuras, é tudo na base do lucro fácil. E se as empresas querem ser duradouras, continuar a fazer lucros por muito período de tempo, é bom que façam as coisas bem feitas. No sentido de que essas coisas esses resultados continuem a sustentar a marca da empresa, os valores da empresa e fidelizar assim os seus clientes. Porque todo cliente é aquele que gosta de consumir algo que vai lhe durar muito tempo, que tenha o valor do dinheiro que ele vai reembolsar por aquele bem. E quanto mais qualidade, durabilidade tiver o produto, mais fiel eu me torno a esta marca, a este produto e a esta empresa. Muito bem, caro líder, vamos aqui terminar o nosso podcast Vida e Gestão, Gestão e Vida. E lembre-se que há sempre um bom caminho a seguir pela via da ética. O lucro vem depois. Até a próxima, um forte abraço.